E pra começar nosso 2018, finalmente, um vídeo muito especial, não é mesmo? Estamos um pouquinho atrasados. Só um pouquinho atrasado. Mas a gente vai fazer os melhores filmes de 2017. A gente escolheu 12 filmes, 6 aqui, porque 12 é a metade de 24, não é mesmo? Vou falar uma coisa pra vocês. Natan, ele é o futuro tio do pavê. Ele faz umas piadas muito ruins. Ótimo. Ruim. Só que antes da gente começar a falar das listas, eu queria dizer que minha voz tá um pouco ruim e eu tô com uma cara assim, um pouco de acabado porque eu tô com uma gripe do demo. Parece que eu levei uma surra. O ano novo foi bom. Não foi bom nada. Só já começou o ano bem já, certo? Pra começar, a gente desconsiderou os filmes lá do Oscar de 2017, porque a gente achou que tava logo no começo do ano. Não, a gente não. Na verdade, o senhor Natan tirando. Ele tirou o Moonlight da minha lista, mas ele estaria na minha lista. O meu tirou La La Land também, mas faz parte. Então, se você pensou em La La Land, se você pensou em Moonlight, você pensou errado. E em relação aos documentários, o primeiro filme da minha lista também era documentário, mas mais uma vez o Natan limou minha lista. Fala como se fosse ditador, né? A minha lista de 6 tinham 4 documentários, só então, pra deixar bem claro. A gente vai fazer uma listinha só de documentários, então aí vai ficar mais fácil. Bom, na minha lista tem de tudo, assim, desde o filme mais mainstream, né, pra aqueles que falam que eu não gosto de filme mainstream, até aquele que pouca gente assistiu, passou naquela mostra X mas me cativou bastante. Exatamente. Então, bora lá. Pra começar aí... Cara, no ano de 2017 eu não fiquei muito animado com os filmes de super-herói e eu fui no cinema esperando nada de Logan e me surpreendeu muito, assim, foi um filme totalmente diferente dos outros filmes de super-herói que eu tinha visto. Primeiro porque ele humaniza os personagens, ele tira aquela coisa do super-herói perfeito, moralista, e nesse filme ele tira muito disso. Os personagens estão muito humanizados, ou seja, você vê eles nos seus piores momentos, decadentes. E ele também tem uma violência que eu sempre esperei nos filmes do Wolverine e eles nunca colocavam. Sempre era bom moço, mas nesse eles colocaram sem dó e eu acho que ficou incrível. E ela é necessária, né? Sim, é necessária. Sempre foi necessário, mas eles sempre passavam a mão por conta da classificação. Mas eu acho que nesse filme eles acertaram em cheio, assim. Foi um dos melhores filmes de super-herói que eu vi em tempos, né? Bom, já o meu sexto foi um pouquinho polêmico esse ano. Não agradou muita gente, não. Inclusive a mim. Cara, pra mim, Mãe é aquele filme dentro de Hollywood que sai da caixinha. Sabe aquelas pessoas que reclamam que Hollywood só faz a mesma coisa toda vez? Remake, sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse filme, ele sai disso. E, obviamente, ele vai incomodar muita gente porque ele é vendido pra ser uma coisa mais comercial. Mas ele tem tantas questões filosóficas, questões de religião, personagens que você não sabe se funciona mais como arquétipo ou se funciona como personagens que você tem que se simpatizar. Então eu acho que ele tem todos os elementos que você pode criar interpretações muito diferentes e ao mesmo tempo se divertir e ter uma ótima experiência aí com seus amigos. Cansei de falar mal desse filme. Esse ano foi o filme acho que eu mais falei mal. Vou continuar falando mal por muitos anos, inclusive pra encher o saco do Natan. Bom, agora saindo um pouco dos filmes mainstream, o quinto filme da minha lista é um filme francês. Esse filme não foi muito falado em 2017, na verdade ele estreou em poucas salas, ele rodou mais festivais aí pelo mundo, mas me conquistou demais, porque é um drama, é um romance, eu acho a fotografia lindíssima. Em preto e branco, né? Em preto e branco, assim, é porque é difícil você fazer um filme preto e branco que não fique cafona, ou enfim, saia do tom, mas esse eu acho que ele tem totalmente a ver com a proposta. Isso nos dias de hoje, né? Sim, pensa nos dias de hoje não, porque os filmes que eram feitos em preto e branco. Mas é difícil, assim, né? Tem todo um processo que é bem complicado. E também eu acho que o plot twist dele é muito bom. Os personagens são super bem construídos. E por mais que seja ainda uma história de romance, ele não tem aquela música que fica o tempo inteiro querendo manipular o espectador. Outro ponto bem legal também é que ele cita as mágoas, as feridas da guerra, através de uma história de amor. Então, eu acho que por isso esse filme me cativou tanto. Bom, já o meu quinto filme também é um filme de amor, na verdade um proto-amor. Cara, pra mim esse é um dos filmes de proto-relacionamento mais sensíveis e sinceros que eu vi. Ele também foi muito subestimado. Ele lançou em
poucas salas aqui no Brasil. São personagens que você consegue ver carregando uma dor muito profunda, mas ao mesmo tempo eles estão muito dispostos a conhecer uns aos outros, né? Então, se você gosta, por exemplo, do Richard Linklater, com aquela trilogia do Antes, do Amanhecer, Meia-Noite, blá blá blá, esse filme também é muito legal, porque são personagens que vão andando e vão se inteirando no espaço e ao mesmo tempo discutindo sobre a vida, filosoficamente. Eu acho que uma outra referência muito legal desse filme que ele traz é um cineasta japonês, o Yasujiro Ozu, que ele tinha aqueles planos famosíssimos travesseiros, né, de cenários da vida cotidiana, que entravam no meio das ações dos personagens. Aqui isso também acontece e é um respiro muito grande, porque são cenas de arquitetura muito bonitas. Então, se você também gosta de arquitetura, é um filme maravilhoso. Então, se você quiser fugir desses filmes de romance que você vê por aí, Hollywood, talvez esse seja uma boa pedida. É um filme esteticamente muito legal e também com personagens muito cativantes e gostosos de se acompanhar. Boa. Bom, em quarto lugar é um filme que foi muito subestimado em 2017 e isso me deixa bem chateado. Esse filme foi uma das maiores surpresas de 2017 pra mim. Eu não tinha ouvido falar muito sobre ele, mas eu já gostava dos diretores, né? Os Irmãos Safadí, ou aquela velha e boa piada dos Irmãos Safadinho. Depois eu que fiz piadas ruins, né? Não, mas essa piada acho que foi o senhor mesmo que fez no outro vídeo, quando a gente falou sobre bom comportamento. Os Irmãos Safadí. Meu, mas lembra muito Irmão Safadinho. Confiram lá que eu tô sabendo. Bom, esse filme tem o Robert Pattinson, que na minha opinião acho que é o melhor filme dele. Com certeza. Melhor atuação. Por favor, indiquem ele no Oscar. Foi o melhor filme dele. Eu já gostava do Robert Pattinson. Acho que ele conseguiu aí tirar aquele estigma dos filmes do Crepúsculo. Tanto ele quanto a Kristen Stewart, que você não gosta nem um pouco. Mas ele mostra um lado mais sujo, um lado mais pobre dos Estados Unidos, muito longe daquele sonho americano. É um filme angustiante, mas ele tem um bom ritmo. E os personagens, eles também são bem decadentes, mas são muito complexos. Você sente que a qualquer momento todos eles podem estourar. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o ritmo frenético. Exatamente. O filme ele cria aquela tensão e a todo momento você acha que algo vai dar errado, e sempre algo dá errado mesmo. E tudo isso de uma maneira bem dosada e eletrizante. É uma pena, sério, me deixa triste mesmo de saber que ele estreou em pouquíssimas salas. Mas, por favor, assistam esse filme porque vale muito a pena. Vocês vão me agradecer depois, mas assistam porque realmente vale mesmo. Quase entrou na minha lista, quase. Por pouco, quase assim, entrou, era o sétimo. É muito bom. Bom, meu quarto lugar é, na verdade, o terceiro lugar desse sujeito aqui, então eu decidi fazer uma coisa diferente e colocar um outro filme também oriental. E os personagens desse filme são provavelmente os personagens que dá mais vontade de apertar de todo o cinema de 2017. O título do filme, Depois da Tempestade, acontece uma tempestade que faz com que todos esses personagens fiquem presos no ambiente, eles tenham que, enfim, ter esses conflitos, mas ao mesmo tempo tá tendo uma tempestade nessa família. Então o filme é muito legal porque você acompanha eles por 1h30 e depois dessa tempestade, tanto física quanto familiar, você vê que todas as relações mudaram. Então você amadurece junto com eles. Eu acho que o cinema conseguir captar essa transformação vale mais do que tudo. Sim, é muito interessante você falar dele. É um filme que eu gosto muito também. Ele é melodramático, mas Um ele pouquinho. é melodramático, mas o cinema japonês, ele costuma ser melodramático. Mas esse eu acho que é na medida. E é muito interessante você ver essa fase do Koreeda, de Depois da Tempestade, que é um filme bem mais leve. Que é o diretor do filme, Sim, né? que é um filme muito mais leve. E você vê ele na primeira fase dele, que fazia filmes muito mais secos. E densos, né? Bem menos melodramáticos. Se você for pegar, por exemplo, a cena do Playground, que pra mim é uma das cenas Uma mais cena muito tocantes bonita, de uma 2017 cena também. bonita. É um filme que vale a pena realmente. Então busquem aí. Assistam. E o meu terceiro lugar foi aquele filme que foi me cativando aos poucos, né? Não foi... Era um filme, você vai contar a história aqui, que era um filme que eu amava. Eu saía assim da mostra do ano passado falando: meu Deus, que filme! E esse homem, Não, eu não falava que era ruim, mas eu falava assim, não é o melhor filme desse diretor. E olha aí onde é que ele tá agora. Entrou na minha lista. Mas isso acontece, do mesmo jeito que a gente começa a gostar de filmes, a gente Passa a odiar também, né? Esse filme é de um dos diretores que eu mais admiro. Se nós fizéssemos uma lista dos 5 mais, ele com certeza entraria. É o Park Chan-wook, né? Sim, é um sul-coreano, mais um sul-coreano. Mais um sul-coreano, eles são tops. Sim, uma característica muito forte do cinema dele é que ele usa muito plot twist, nesse filme não é diferente. As narrativas deles são assim, milimetricamente pensadas pra cada virada.
Sim, a diferença é que esse filme ele é um pouco mais leve, assim, do que os outros, porque os outros têm os finais bem pessimistas e arrebatadores. Esse eu acho que ele mas ainda assim ele consegue trabalhar com tabu. Por exemplo, ele tem uma das cenas de sexo que eu acho mais lindas, É a plásticas, minha favorita de longe. sensíveis que eu já vi, assim, no cinema. Eu não consigo me lembrar de outra, assim, que me chamou tanto a atenção. Anomalisa. Ah, é legal, mas... Não, mas essa é melhor. Essa é melhor. Essa é melhor. Eu digo que ela é muito sensível porque, assim, é uma cena de sexo lésbico que parece que foi dirigido por uma mulher, de tão sensível, assim. Ele tomou muito cuidado em construir os planos, em construir a relação dessas duas mulheres. Então eu acho que isso chama muito a atenção. Não é fetichizado. Não é exatamente. Não é uma visão heterossexual de uma cena de sexo. Por outro lado, só discordando disso que você falou que é mais leve, eu acho que o filme é pesadíssimo. Eu não acho. E eu acho que o Park Chan-wook, ele é muito conhecido por fazer filmes de vingança, né? Todos esses outros que a gente tinha comentado. O Old Boy, o Lei de Vingança. Sim, ele tem a trilogia da vingança. Exatamente. O que ele faz com a vingança nesses filmes, ele faz com o sexo nesse daqui. Então assistam, vocês não vão se arrepender. Agora eu vou dar uma roubadinha aqui, porque eu falei que não ia ter filme do Oscar, mas esse próximo filme, ele, apesar de ter sido indicado a melhor fotografia, ele foi tão, mas tão esnobado que eu considero que nem passou no Oscar. O filme foi esnobado porque é chato, né? Chato é você. Cara, pra mim, acho que o Martin Scorsese, ele não esteve tão bem desde Os Infiltrados. Eu gosto muito de Lobo de Wall Street, gosto de Luca Brasi. Porém, eu acho que esse filme aqui, ele consegue fazer o que, por exemplo, um Apocalipse Now, lá em 79, do Coppola, fez com a insanidade da guerra, de como ela manipula e mexe com o psicológico dos personagens. Ele faz isso aqui também, tem a questão da guerra, só que aqui é religiosa. Então tem uma questão muito forte da crença, da fé, o que motiva ela, até que ponto um ser humano consegue ir sem que a fé dela seja questionada. Então o filme, ele abre muitas dessas lacunas. Tem muitos paralelos, inclusive, com Apocalipse Now. Acho que é um prato cheio para você fazer uma comparação. Tecnicamente falando, eu também acho que é um filme, assim, primoroso. O título do filme é Silêncio, e não é à toa. Porque o som desse filme, mais especificamente a ausência do som, justamente os silêncios, eles constroem mais uma vez uma outra camada narrativa e faz com que a atmosfera do filme fique muito mais tensa. Eu só queria fazer uma pergunta. Por que fucking escolher Andrew Garfield pra fazer esse filme? Meu Deus do céu, ele é muito ruim. Porque ele tem carinha de santo, né? Não, mas é ruim, é ruim. Eu acho que o filme também tem problema de ritmo. Inclusive, assim, o Até o Último Homem, que foi o filme que também concorreu ao Oscar no passado com o Andrew Garfield, eu acho que é um filme que é muito bom na ação, mas eu acho que é muito mais fraco que o Silêncio. E também tem temas muito semelhantes, né? O cristianismo e tudo mais. Então, se você gosta de filmes da fé, mas que não são ideologicamente Deus não está morto, assista esse filme. É chato. Bom, o segundo filme da minha lista eu assisti lá em 2016, na Mostra Internacional de São Paulo. Na verdade, esse filme ganhou o prêmio de melhor filme daquele ano. Foi um filme que pouca gente viu também, mas que até que muita gente gostou. Quem assistiu gostou. Cara, esse filme pra mim é a síntese do que é fazer cinema de verdade, porque eles tinham um orçamento... mas é mesmo, porque eles tinham um orçamento baixíssimo. Assim, Cinema de guerrilha. Cinema de guerrilha mesmo. Veio de um país onde não tem muito incentivo pro cinema, praticamente é pouquíssimo. Eu conheço pouquíssimos filmes venezuelanos. Se você for pensar também no contexto político que eles estão passando agora também. Sim, o filme é muito político, é um filme denso, assim, você fica o tempo inteiro... Foi a mesma coisa que a gente falou do Bom Comportamento, que você sempre espera que algo de ruim vai acontecer. E ele consegue ali criar um clima de mal-estar. É um filme que fala sobre impunidade, sobre abuso de poder, e ele é um filme baseado em fatos reais. Foi um fato aí que ficou muito conhecido na Venezuela. Então, só para contextualizar rapidamente, ele fala sobre a história de um grupo de pescadores que foi confundido com guerrilheiros e foi morto, né? Foram 14 pescadores mortos, foi uma chacina. Uma história muito triste na Venezuela, uma história muito marcante. Enfim, acho que é importante você relatar fatos como esses para deixar marcado, para que as pessoas conheçam aí histórias como essa. Uma dica boa, juro, assistam esse filme. Pô, parece que a gente tá meio que pareando aqui, né? Porque quando é filme mainstream, quando é filme bem diferente, bem diferente, aqui também o que eu vou falar agora é um filme bem diferente. Esse nome, assim, é bem sugestivo, né? O Dia Mais Feliz da Vida de Ollie Mack.
Mas assim, é um filme da Finlândia, ele ganhou um CTRH lá no Festival de Cannes do ano retrasado, né? A gente já tá em 2018. No vídeo que a gente fez com o João, vocês não viram, vocês apertam aqui na cartelinha, a gente tava discutindo um pouco sobre um cinema desconforto, então nomes como o Haneke, o Lars von Trier, que eles colocam alguma situação, ou sabe aquele típico climão, que faz você ficar se sentindo mal por alguma coisa gráfica, por, enfim, uma relação mal resolvida. E tem filmes como O Dia Mais Feliz da Vida de Olli Mack que ele faz isso muito mais sutilmente. Então, só citando uma cena assim, o Olli Mack, ele é um lutador de boxe famoso lá na Finlândia, inclusive também é mais uma vez baseado em fatos reais. A gente não combinou, Júlio. Exatamente, ele, enfim, foi lutar lá o peso pena com um americano, foi uma luta assim estrondosa, a mídia caiu em cima. E o que acontece é que em uma dessas cenas, imagina você tá acabando de fazer o treino lá com seus colegas, todo mundo nu, pelado, brincando com a água, lá uma farra toda, e de repente entra seu treinador com 2 jornalistas falando que eles queriam fazer uma entrevista, só que imagina a situação. Então é o seguinte, esse filme ele tem várias dessas cenas de desconforto muito sutis, não é uma coisa escancarada que nem o Lars von Trier, então você vai acumulando esses desconfortos até chegar num fim que você acaba ficando muito mais aliviado. É um filme de amor romântico muito bonito. Bom, mas só uma dica sobre esse filme, é importante ressaltar, ele é um filme bem lento, bem mais intimista, ainda mais que a fotografia preto e branco, deixa ele um pouco mais difícil. Então você tem que assistir ele bem acordado, bem descansado, porque senão você não vai conseguir assistir. É um filme assim que a narrativa é muito convencional. Você vai falar, puta, é um filme bom, poderia passar numa sessão da tarde. Mas eu acho que se você captar esses pequenos momentos de desconforto, tente reparar. Você vai começar a se sentir mal. E o primeiríssimo lugar, qual que é? Mais um filme que pouca gente assistiu e me deixa... Diferentão, né? Não quis ser diferentão, mas realmente esse filme foi mais um filme que eu vi na mostra de 2016. Então só mais uma justificativa do porquê que você, que talvez não conheça a mostra, deveria conhecer. Esse foi outro filme que eu fui por um acaso ver. E ele... assim, ganhou de todos os outros filmes, assim, até aqueles que eu mais esperava da mostra daquele ano. Bom, só para contextualizar rapidamente a história do filme, ele retrata a história de um cara que ele trabalha nas linhas do trem e ele encontra uma grande quantia de dinheiro e ele resolve devolver esse dinheiro. Só que isso torna a vida dele um inferno e isso só causa dor de cabeça para ele. Então o filme, assim, ele tem uma premissa muito simples. E o que me interessou muito é porque o final me surpreendeu bastante. Ele tem pontos de virada, são pouco convencionais. Por mais que ele seja aí um filme do leste europeu, ele tem uma relação com a corrupção que é muito semelhante ao do Brasil. Então eu até brinquei que esse filme ele poderia até ser brasileiro, assim, porque ele retrata, assim, pano de fundo político, de uma maneira, assim, muito eficaz, divertida e, enfim, é um filme que vale muito a pena se ver também. Ah, tá vendo, é um melhor programão que Polícia Federal, né? Muito melhor que Polícia Federal, não é moralista. Bom, e meu primeiríssimo lugar da lista foi um filme que se vendeu muito como um terror, mas tudo que ele não é um filme de terror. É tipo aquele pós-terror. É, inclusive faz parte dessa tendência, né? São filmes dessa nova era aí que tem elementos de terror, mas não é aquele terror que vai te causar um susto, com um jumpscare e tudo mais. Só não usem esse termo, é tudo filme de terror. Então, que nem eu disse, acho que o fantasma desse filme vai ser talvez o mais diferente que você vai assistir, mas não por conta disso é um ruim filme. Ele fala de tantos temas, então, por exemplo, tem a questão da morte, de pessoas que precisam superar essa dor, a superação de momentos positivos do passado, que eles estão lá no passado e você não vai poder resgatar eles de novo. Tem uma questão também de tempo, de um ciclo da vida, de várias pessoas, vários seres diferentes que habitaram um mesmo espaço e como você acaba vendo que você é nada, você é efêmero e mais do que isso tudo, ele é um filme que ele se dá o respiro de fazer. Tem umas cenas que também são um pouco mais lentas, tem uma cena inclusive de 5 minutos de uma personagem comendo uma torta, mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Sabe aquela discussão que a gente estava tendo sobre quando a gente deve cortar? Existe mais, existe menos. Na verdade, o bom seria que a gente conseguisse o balanço. Você precisa saber cortar no momento certo. Pode ser que um filme ele demande um pouco mais. Então, eu acho que esse filme ele precisava ter essa cena de 5 minutos, porque só assim a gente conseguiria ver a dor, a carga que essa personagem está sofrendo. Então, assim, eu acho que ele é um filme muito sensível, muito poético, muito filosófico, que esteticamente é estupendo. Ele tem cenas assim que fazem transições de um corte pro outro que são muito inteligentíssimas. É um filme que você precisa de mais respiro para você assistir, mas eu tenho certeza que se você der a chance para ele, você vai sair emocionalmente abalado.
Bom, então essa foi a nossa lista, eu espero que vocês tenham gostado. Bom, aí vem mais lista pela frente, né? Tem mais aí, aguardem sim. Inclusive, se vocês tiverem aí, coloquem os seus comentários quais foram os seus filmes que vocês mais gostarem do ano aqui. E se vocês concordam com a gente também, se vocês assistiram algum dos filmes que a gente falou, fala aí se vocês gostaram.